Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 9, segunda parte, verso 11. O Senhor Supremo, a Suprema Personalidade de Deus, vive plenamente satisfeito em seu íntimo. Portanto, quando algo lhe é oferecido, a oferenda, pela misericórdia do Senhor, é para o benefício do devoto, pois o Senhor não precisa do serviço de ninguém. Citando um exemplo, se o rosto de uma pessoa está enfeitado, o reflexo de seu rosto no espelho também aparece enfeitado. Significado: em Bhakti Yoga, recomenda-se que o devoto siga 9 princípios: Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam. Este serviço de glorificar o Senhor, ouvindo, cantando e assim por diante, não é, evidentemente, destinado ao benefício do Senhor. Esse serviço devocional é recomendado para o benefício do devoto. O Senhor sempre é glorioso, quer o devoto o glorifique ou não. Mas se o devoto ocupa-se em glorificar o Senhor, o próprio devoto automaticamente torna-se glorioso. Cheto Darpanam Marjanam Bhavamaha Davagni Nivapanam. Glorificando o Senhor constantemente, a entidade viva purifica o âmago de seu coração. E com isto pode entender que não pertence ao mundo material, senão que é alma espiritual, cuja verdadeira atividade é avançar em consciência de Krishna, para que possa livrar-se das garras materiais. Assim, o fogo abrasante, a existência material, extingue-se imediatamente. Bhavamaha Davagni Nirvapanam. Só quem é tolo fica perplexo quando Krishna ordena que Sarva Dharman Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. Abandona todas as variedades de atividades religiosas e simplesmente rende-te a mim. Alguns eruditos tolos chegam ao ponto de dizer que isto é exigir demais. Mas esta exigência não é para o benefício da Suprema Personalidade de Deus. Ao contrário, é para o benefício da sociedade humana. Se os seres humanos, individual e coletivamente, e agindo em plena consciência de Krishna, tributarem tudo à Suprema Personalidade de Deus, toda a sociedade humana se beneficiará. Quem não dedica tudo ao Senhor Supremo é apontado neste verso como avidusha, patife. No Bhagavad Gita 7.15, o próprio Senhor fala nesses mesmos termos. Namam duskritino mudha prapadyante naradhama mayaya paritagyana asuram bhavamashritaha. Os canalhas, que grosseiros e tolos, são os mais baixos da humanidade, e cujo conhecimento é roubado pela ilusão, compartilham da natureza ateísta dos demônios, e portanto não se rendem a mim. Devido à ignorância e ao infortúnio, os ateístas e os Naradhamas, os homens mais baixos, não se rendem à Suprema Personalidade de Deus. Portanto, embora seja pleno em si mesmo, Krishna, o Senhor Supremo, aparece em diferentes yugas para propor rendição às almas condicionadas, de modo que elas se beneficiem, livrando-se das garras materiais. Em conclusão, quanto mais nos ocupamos em consciência de Krishna e prestamos serviço ao Senhor, tanto mais nos beneficiamos. Krishna não precisa do serviço de nenhum de nós.
Verso 12. Portanto, embora eu tenha nascido em família demoníaca, sem dúvida, posso esforçar-me totalmente para oferecer orações ao Senhor, usando o máximo da minha capacidade intelectual. Toda pessoa que a ignorância tenha forçado a entrar no mundo material pode purificar-se da vida material se oferecer orações ao Senhor e ouvir as glórias do Senhor. Significado: compreende-se claramente que o devoto não precisa nascer em família muito elevada, ser rico, aristocrata ou muito belo. Nenhuma dessas qualificações o credenciará ao serviço devocional. O devoto deve sentir: Deus é grande e eu sou muito pequeno. Portanto, compete-me oferecer orações ao Senhor. Somente com base nisto é que alguém pode entender o Senhor e lhe prestar serviço. Como o Senhor diz no Bhagavad Gita 18:55, Bhaktyamam abhijanati yavanyaschasmi tattvataha tattamam tattvato gyatva vishyate tadanantaram. Unicamente através do serviço devocional é que pode-se entender a suprema personalidade de Deus como Ele é. E quando, através dessa devoção, alguém se estabelece em plena consciência do Senhor Supremo, pode ingressar no reino de Deus. Assim, sem se preocupar com sua posição material, Prahlada Maharaj decidiu oferecer ao Senhor suas melhores orações. Verso 13. Ó meu Senhor, todos os semideuses, encabeçados pelo Senhor Brahma, são servos sinceros de vossa onipotência, pois estáis situado em posição transcendental. Portanto, eles não são como nós, Prahlada e seu pai, o demônio Hiranyakashipu. Ao aparecerdes sob essa forma assustadora, executais vosso passatempo para vosso próprio prazer. Tal encarnação sempre se destina à proteção e melhoria do universo. Significado: Prahlada Maharaj queria asseverar que seu pai e os outros membros de sua família eram todos desafortunados, porque eram demoníacos, ao passo que os devotos do Senhor sempre são afortunados, porque estão sempre prontos a seguir as ordens do Senhor. Ao aparecer neste mundo material, sob suas várias encarnações, o Senhor Supremo cumpre duas funções: salvar o devoto e aniquilar o demônio. Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam. O Sr. Nrsingadeva, por exemplo, apareceu para a proteção de seu devoto. Passatempos tais como os de Nrsingadeva, de certo não se destinam a criar medo nos devotos. Entretanto, os devotos, sendo muito simples e fiéis, ficaram com medo da feroz encarnação do Senhor. Portanto, Prahlada Maharaj, na oração seguinte, pede ao Senhor que não continue irado. Verso 14. Meu Senhor Nrsingadeva, por favor, portanto, cessai vossa ira, já que meu pai, o grande demônio Hiranyakashipu, foi morto. Levando-se em conta que até mesmo as pessoas santas sentem prazer quando é morto um escorpião ou uma serpente, todos os mundos obtiveram imensa satisfação na morte deste demônio. Agora, eles sabem que serão felizes, e como não quererão voltar a sentir medo, sempre se lembrarão de vossa encarnação auspiciosa. Significado: o ponto mais importante deste verso é que, embora jamais desejem a morte de alguma entidade viva,
as pessoas santas sentem prazer quando são mortas entidades vivas invejosas, tais como serpentes e escorpiões. Hiranyakashipu foi morto porque era pior que uma serpente ou um escorpião. E, portanto, todos sentiram-se felizes. Agora não havia necessidade de o Senhor continuar irado. Quando estão em perigo, os devotos sempre podem lembrar-se da forma de Nrsingadeva, e, portanto, o aparecimento de Nrsingadeva não foi nem um pouco inauspicioso. Para todas as pessoas e devotos sensatos, o aparecimento do Senhor sempre é adorável e auspicioso. Verso 15. Meu Senhor, que jamais sois conquistado por ninguém, de certo não temo vossa boca e língua ferozes, vossos olhos brilhantes como o sol, ou vossas sobrancelhas franzidas. Não temo vossos dentes agudos e dilaceradores, vossa guirlanda de intestinos, vossa juba salpicada de sangue, ou vossas orelhas grandes e cuneiformes. Tampouco temo vosso rugido estrondoso, que faz os elefantes fugirem para lugares distantes, ou vossas unhas, que se prestam a matar vossos inimigos. Significado: o implacável aparecimento do Sr. Nrsingadeva, de certo, era muito perigoso para os não devotos, mas esse aparecimento bravio não causou nenhum distúrbio a Prahlada Maharaj. O leão é muito temível para os outros animais, mas seus filhotes não têm nenhum medo dele. A água do mar certamente apavora todas as entidades que vivem na terra, porém dentro do mar, mesmo um pequeno peixe não sente medo. Por quê? Porque ele refugiou-se no grande oceano. Afirma-se que, embora os grandes elefantes sejam arrastados pelas águas caudalosas do rio, o pequeno peixe nada contra a corrente. Portanto, embora às vezes o Senhor assuma uma feroz presença para matar os Duskritis, os devotos adoram-no. Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. O devoto sempre sente prazer em adorar o Senhor e glorificar qualquer forma do Senhor, agradável ou feroz. Verso 16. Ó poderosíssimo e invencível Senhor, que sois bondoso com as almas caídas, como resultado de minhas atividades, fui posto na associação de demônios, e, portanto, tenho muito medo de minhas condições de vida dentro deste mundo material. Quando chegará o momento em que me chamareis para ficar ao refúgio de vossos pés de lótus, que, sendo a meta última, liberta-nos da vida condicionada. Significado: estar no mundo material, de certo, é miserável. Porém, quando alguém é posto na companhia dos asuras, ou homens ateístas, a situação torna-se mais intolerável. Pode-se perguntar por que a entidade viva é posta no mundo material. Na verdade, às vezes, os tolos acusam o Senhor de tê-los posto aqui. De fato, todos são postos na vida condicionada, de acordo com seu karma. Portanto, representando todas as outras almas condicionadas, Prahlada Maharaj reconhece que foi admitido entre os asuras devido aos resultados de seu karma. O Senhor é conhecido como Kripana Vatsala, porque é extremamente bondoso com as almas condicionadas. Por conseguinte, como se afirma no Bhagavad Gita, o Senhor aparece sempre que ocorrem distúrbios na execução dos princípios religiosos. Yadha yadha idharmasya glanir bhavati bharata tadatmanam srijami aham.
O Senhor está extremamente ansioso por libertar as almas condicionadas e, portanto, Ele ensina a todos nós a retornarmos ao lar, retornarmos ao Supremo. Sarvadharmam parityaja mam ekam sharanam vraja. Assim, Prahlada Maharaj esperava que o Senhor, por sua bondade, o chamasse de volta ao refúgio de seus pés de lótus. Em outras palavras, todos devem estar ansiosos por voltar ao lar, por voltar ao Supremo, refugiando-se nos pés de lótus do Senhor e tornando-se, por conseguinte, plenamente treinados em consciência de Krishna. Verso 17. Ó pessoa grandiosa, ó Senhor Supremo, devido ao contato com circunstâncias agradáveis e desagradáveis, e devido ao fato de ter que se separar delas, todos são postos em condições das mais deploráveis, vivendo em planetas celestiais ou infernais, como se estivessem ardendo num fogo de lamentação. Embora haja muitos remédios que ajudem alguém a escapar da vida miserável, todos esses remédios encontrados no mundo material são mais miseráveis do que as próprias misérias. Portanto, creio que o único remédio é ficar ocupado em vosso serviço. Por favor, instrui-me nesse serviço. Significado: Prahlada Maharaj almejava ocupar-se no serviço aos pés de lótus do Senhor. Após a morte de seu pai, que era materialmente muito opulento, Prahlada poderia ter herdado a propriedade de seu pai, a qual abrangia o mundo inteiro. Mas Prahlada não estava propenso a aceitar essa opulência material, pois quer alguém esteja nos planetas celestiais ou infernais, quer alguém seja filho de um homem rico ou de um homem pobre, em toda parte prevalecem condições materiais. Portanto, nenhuma condição de vida é absolutamente satisfatória. Quem deseja sentir o prazer puro que há na vida bem-aventurada deve ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Talvez a opulência material traga algum prazer fugaz. Porém, para conseguir este pouquinho de contentamento, a pessoa deve trabalhar com muito afinco. Ao enriquecer, um homem pobre fica mais bem situado. Porém, para chegar a essa posição, ele teve que se submeter a muitas misérias. O fato é que na vida material, quer alguém sinta-se arrasado ou feliz, ambas as condições são miseráveis. Quem deseja uma vida realmente feliz e bem-aventurada deve adotar a consciência de Krishna e sempre ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Este é o verdadeiro remédio. O mundo inteiro está sob a ilusão de que as pessoas serão felizes quando conseguirem aplicar medidas materialistas capazes de anular as misérias da vida condicionada. Mas esta tentativa jamais será exitosa. A humanidade deve ser treinada a ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Este é o propósito do movimento da consciência de Krishna. Ninguém pode obter felicidade simplesmente mudando suas condições materiais, pois em toda parte há problemas e misérias. Verso 18. Ó meu Senhor Nrsingadeva, ocupando-me em vosso transcendental serviço amoroso, na companhia de devotos, que são almas liberadas, hamsas, conseguirei livrar-me totalmente da associação com os três modos da natureza material
e serei capaz de cantar as glórias de vossa onipotência, que sois tão querida a mim. Cantarei vossas glórias, seguindo exatamente os passos do Senhor Brahma e de sua sucessão discipular. Dessa maneira, sem dúvida, poderei cruzar o oceano de ignorância. Significado. Nesta passagem, explica-se muito bem a vida e o desejo do devoto. Logo que pode cantar o santo nome e as glórias do Senhor Supremo, o devoto, por certo, chega à posição liberada. O apego à glorificação do Senhor, ouvindo e cantando os santos nomes e as atividades do Senhor, Shravanam Kirtanam Vishnu, de certo coloca a pessoa na posição onde não existe contaminação material. Devem-se cantar as canções autênticas, recebidas através da sucessão discipular. No Bhagavad Gita, afirma-se que o canto é poderoso quando é respeitada a sucessão discipular. Evam parampara praptam imam rajarshayo vidhu. Inventar muitas maneiras de cantar jamais surtirá efeito benéfico. Entretanto, cantar canções ou narrações legadas pelos acharyas anteriores, Mahajano Yena Gata Sapantaha, é muitíssimo eficaz, e semelhante processo é muito fácil. Portanto, neste verso, Prahlada Maharaj usa a palavra Anjaha, facilmente. Aceitar os pensamentos das grandes autoridades incorporadas na sucessão discipular, de certo, é muito mais fácil do que o método de especulação mental, através do qual alguém tenta inventar um meio de entender a verdade absoluta. O melhor processo é aceitar as instruções dos acharyas anteriores e segui-las. Então, compreender Deus e obter autorrealização tornam-se extremamente fáceis. Seguindo este método fácil, todos podem libertar-se da contaminação produzida pelos modos da natureza material, e assim poderão cruzar o oceano de ignorância, no qual há muitas condições miseráveis. Quem segue os passos dos grandes acharyas associa-se com os Hamsas ou Paramahamsas, aqueles que estão inteiramente livres da contaminação material. Na verdade, seguindo as instruções dos acharyas, todos podem sempre ficar livres de qualquer contaminação material, e assim são bem-sucedidos, pois alcança-se a meta da vida. Não importa o padrão de vida em que alguém esteja situado, este mundo material é sempre miserável. Quanto a isto, não há dúvida. As tentativas de recorrer a métodos materiais para eliminar as misérias da existência material nunca serão exitosas. Todos devem adotar a consciência de Krishna para tornarem-se verdadeiramente felizes. Caso contrário, a felicidade é impossível. Poder-se-ia argumentar que avançar na vida espiritual também envolve tapasya, aceitação voluntária de inconveniências. Entretanto, tais inconveniências não são tão perigosas como as tentativas materiais que visam mitigar todas as misérias.